boa noite a todos. Desculpe aí os probleminhas iniciais na transmissão. Eu espero que vocês estejam me ouvindo e me vendo bem. Eu queria agradecer a participação de todos vocês. É uma alegria muito grande estar com cada um de vocês. E essa oportunidade da gente celebrar mais uma parceria da Academia Ratzinger, na presença de pessoas tão especiais. E aqui eu faço referência à professora Maria de Lourdes, que é a diretora do Instituto Superior de Ciências Religiosas, e também o nosso convidado de hoje, o professor Rude Albino Assunção, de Assunção, né? Eu coloquei só Assunção, e ele que é um especialista na teologia de Ratzinger, reconhecido não só no Brasil, mas também no exterior, com diversos livros lançados. E, Rude, agradeço também a abertura para a gente fazer essa parceria. Nós que somos conhecedores da teologia de Ratzinger, sabemos o quanto é importante difundir esse pensamento, especialmente agora, depois que ele faleceu, e a gente tem aí agora a nossa missão, né? A nossa missão de propagar este conhecimento, de difundir toda a obra de Ratzinger, de produzir obras também a partir do pensamento de Ratzinger, e isso você é um especialista. Eu não conheço ninguém do Brasil que trabalhe com a edição das obras de Ratzinger no montante que você o faz. Queria agradecer a cada um de vocês, só lembrando que a gente está com um probleminha técnico aqui, porque está informando que está transmitindo tudo, mas nós estamos gravando a live e nós vamos transmitir para os outros canais, nós vamos reproduzir isso em outros canais, tá? Eu gostaria, antes de tudo, passar a palavra para a professora Maria de Lourdes, diretora do Instituto Superior de Ciências Religiosas, e depois a gente dá continuidade à nossa atividade de hoje. Professora. Boa noite a todos. Boa noite, professor Rude. Em primeiro lugar, agradecendo sua grande participação aqui, uma honra para nós. Agradecimento especial também a Michele, que teve a iniciativa, que preparou tudo e que vai conduzir esta live, né? Para mim, é uma alegria muito grande ver que este livro da entrevista do cardeal Ratzinger ao jornalista Vittorio Messori está sendo reeditado, porque é um livro excepcional. Apesar de ser da década de 80, ou seja, de ter alguns anos já, mas é extremamente atual. O que ele coloca ali com uma transparência muito característica, né, do pensamento do autor, que nós estudamos hoje aqui, o Ratzinger, é válido para hoje. Quem não teve ainda a oportunidade de ler, vai poder ler com essa reedição, e então vai poder aproveitar muito, muito realmente para a sua vida pessoal, para a sua visão de igreja, para a sua visão de teologia. Então, uma grande alegria a gente poder tratar desse tema, e agradecimento muito super especial ao professor Rude, que nos vai, então, falar sobre esse livro tão importante e introduzir no tema. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão participando e que caminham conosco nesta igreja, né, procurando aprofundar a fé, procurando viver a fé e dar o nosso testemunho. Então, Michele, a palavra é sempre sua, você pode conduzir os trabalhos. Muito bem, queria registrar aqui a presença do Padre Heraldo, que também é professor do Instituto Superior de Ciências Religiosas, um sacerdote amigo, que tem também um trabalho incrível dentro da arquidiocese, falando sobre a história da nossa arquidiocese. Oriento, inclusive, a todos, quem quiser conhecer. Enfim, eu gostaria de passar agora, para não me demorar muito, a palavra para o professor Rude.
para que ele fale um pouco sobre essa obra que é reeditada depois de tantos anos. Tantos teólogos buscaram essa obra e não encontraram para as suas pesquisas, né? Eu fui uma delas também, procurei e não encontrei, encontrei alguns fragmentos somente e recebi com muita alegria é, o relatório sobre a fé. Recebi com tanta alegria que mantive ele aqui, do meu ladinho hoje, para poder, de certa forma, não só homenagear o trabalho do nosso professor Ruth, teólogo, dedicado, professor universitário, pós-doutor em teologia, e gostaria de passar a palavra, doutor Ruth, para que o senhor possa, melhor do que qualquer pessoa, falar um pouco sobre esse tema, lembrando que nós temos aí duas surpresas hoje. Estão me escutando? Não, a Michelle travou. Ó, eu Só um estou lhe vendo, minuto. estou ouvindo também. Está me ouvindo? Sim. Ah, ótimo. Se me ouve Sim, bem, sim, sim. perfeito. Muito bem, minha saudação fraterna a todos vocês, né? Meus cumprimentos, em primeiríssimo lugar, então, à professora Maria de Lourdes, diretora do Instituto. Obrigado pela acolhida tão carinhosa, professora. Michele, obrigado pelo carinho, pelo acompanhamento também. Eu sei que você acompanha meu trabalho e essa parceria nasce também dessa sintonia. Tentarei ser muito objetivo. Vamos lá. Essa obra, então, o objeto dessa noite é este livro, Relatório sobre a Fé. Quem não o conhece, depois também a Michelle vai fazer a devida propaganda. Essa obra, ela tem uma importância fundamental na produção intelectual de Ratzinger, embora o estilo seja um pouco sui generis, né, dentro do estilo dele de produção teológica, porque de fato é uma obra conjunta e é uma obra divulgativa, né? Depois isso vai se tornar mais frequente com as obras feitas junto com o Peter Zevold. Vamos lá. Vamos colocar alguns marcos temporais para que a gente possa entender essa obra e entender o que ela nos traz. Primeira coisa que nós devemos ter em vista é que ela é uma obra, como disse a professora, da década de 80, mais precisamente 1984, se 84, 85, né? Mas ela é de 84, então ela está envelhecendo bem, porque ela faz 40 anos, está entrando na meia-idade, sem crise, né? O livro entra sem crise porque ele continua atual, mas o seu objeto, né, que é a igreja em si, no pós-Vaticano II, em certa medida, vive ainda muitas das crises que essa obra apontou. Claro, outras vieram, que não estavam aqui pré-anunciadas, mas talvez sejam também uma forma de agravamento daquilo que Ratzinger já apontava no Rapporto sulla Fede. Então, qual é o ponto aqui? Alguns marcos temporais, como eu disse. Ratzinger, então, era uma estrela no mundo teológico, né? Ele passa por diversas universidades, né? Bonn, Münster, Tübingen e Regensburg. Depois, em 77, ele é feito arcebispo de München e Freising e fica ali um tempo, 5 anos mais precisamente. Sabe-se que João Paulo II queria levá-lo para a congregação para a educação católica, para cuidar justamente desse âmbito das universidades. Não esqueçamos o dado que, além de professor em Regensburg, ele chegou a ser vice-reitor, então ele tinha um papel, vamos dizer assim, diretivo. Então, como professor, ele esteve muito inserido nessas discussões da educação católica, do mundo universitário. Só que o pedido de João Paulo II foi e deu um jeito
e a educação católica pelo pouco tempo que estava na sua sé arquiepiscopal. Entretanto, no meio do caminho tinha um terrorista no meio do caminho, né? O Ali Agca, que deu um tiro em João Paulo II, e isso também ajudou, entre aspas aqui, né, contribuiu para mudar os rumos da trajetória ratzingeriana, porque depois desse evento, Ratzinger disse que João Paulo II veio e disse assim, não, eu quero que você venha para Roma, só que desta vez para a doutrina da fé. Daí o Ratzinger sempre foi muito explícito em dizer como é que ele ia dizer não para um homem que acabou de levar um tiro, né? Então eu acho que isso foi determinante também para a sua nomeação, e ele vai para a doutrina da fé, claro, com a credibilidade do teólogo. Mas eu acho que uma coisa a gente não pode perder de vista, sobretudo no atual contexto eclesial e sobretudo no contexto alemão. Alguns de vocês já devem ter lido um livrinho, até que saiu publicado em português, foi publicado em português, uma obra conjunta do Ratzinger com o ministro da Educação, se bem me recordo, da Baviera, que ainda vive, Hans Mayer, que é Democracia na Igreja. Não sei se algum de vocês aqui o conhece ou já viu. Nesse livro, vamos dizer assim, ele expõe o tema desta busca por uma democratização na igreja. Por que isso é interessante? Isso é final da década de 70, ali ele ainda é teólogo, ele passa por essa transição para bispo, arcebispo, cardeal, e ali ele já estabelece uma crítica a certas derivações na igreja que buscavam uma democratização muito radical. Porque na década de 70, a igreja alemã já passou por um sínodo, o sínodo de Würzburg, e ali já havia uma busca por estas questões que hoje, por exemplo, a gente assiste no caminho sinodal alemão. De alguma forma, um sínodo, um comitê, um conselho permanente, a ideia de bispos. Por que Ratzinger vai para o Vaticano? A sua figura eclesial dentro da Alemanha já tinha mudado. O segundo, ele vai dizer que, adiantando, o concílio critica uma forma de conservadorismo, vamos dizer assim. Na verdade, o concílio opõe a missionário. O contrário de conservador na linha do concílio para ele não é o progressismo, mas o espírito missionário. Então, Ratzinger não lida com as categorias que muitas vezes nós lidamos. Voltando. Então, durante o concílio, ele já se manifesta crítico a algumas derivações de certa teologia, tanto que quando é fundada a revista Concílio, em 1965, logo depois do primeiro número, ele já deixa o comitê de redação da revista. Esse é o primeiro dado. Muitos, em introdução ao cristianismo, já vão perceber um distanciamento dele de certas correntes teológicas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Sobretudo na década de 60 e 70, ele vai manifestar uma preocupação de tentar dar uma resposta àqueles movimentos que ele identificava que separavam o dogma, né, do seu fundamento bíblico. Aqueles que, por exemplo, tentavam pregar uma exegese que se ativesse somente ao dado bíblico, que é o Jesus histórico, em oposição, muitas vezes, ao desenvolvimento posterior do dogma. Por exemplo, o símbolo é uma expressão disso. Então, quando ele escreve Introdução ao Cristianismo, em 1968, 67, 68, né? Ele já vai entrar nesse movimento de alguma forma contracorrente, que vai falar e defender a validade, né, permanente do dogma cristológico. Então, de alguma forma, ele já vai se colocando num outro movimento, numa outra direção, que muitas vezes se coloca em choque com certas tendências dominantes. Vamos desenhando esse quadro, a temática da exegese, a relação com o dogma, a cristologia. Nós temos aí a questão da estruturação da igreja. Eu escrevi um artigo, por exemplo, sobre a sinodalidade em Ratzinger, que saiu pela a revista Análise Theologica da Santa Croce, e ali a gente percebe claramente como ao longo do concílio ele vai
matizando a sua postura em relação a certas formas de participação no governo da igreja que eram propostas. Esta é uma delas, a ideia de um concílio permanente, um sínodo permanente, que o tempo todo traz as questões e decide de forma meio conjunta, meio democrática. Então, essa criticidade vai se manifestando muito fortemente na sua obra, nunca com caráter somente reativo, né? Porque se você ler com atenção a obra de Ratzinger, ele não está o tempo todo reagindo, certo? Ele não é um reacionário, ele está, evidentemente, atento aos grandes movimentos teológicos, às flutuações que a igreja vive, mas também sempre procura desenvolver a sua teologia de forma positiva, tratando de manifestar de forma atualizada aquilo que é o tesouro da fé, né? E a gente vê isso claramente na sua cristologia. Eu tenho lido muito sobre a sua cristologia, e isso fica muito claro, né? A ideia de mostrar a validade da fé da igreja, por exemplo, como a de Calcedônia. Dito isto, quando ele vai para o Vaticano II, já há uma certa tendência a uma leitura crítica da figura de Ratzinger. E uma das figuras que vai dominar esse tipo de narrativa é, evidentemente, na Europa, o Hans King, também pela ruptura que foi operada entre eles, de alguma forma, quando eles estavam em Tübingen, e quando Ratzinger, que ficou lá pouquíssimo tempo, né, e publicou justamente Introdução ao Cristianismo, todos aqui sabem, né, que a Introdução ao Cristianismo nasce desse período em Tübingen, quando Ratzinger percebe esse movimento muito virulento, violento, de uma ascensão do marxismo dentro da universidade, né, naquilo que, em lembranças da minha vida, ele vai apresentar como uma transição de um paradigma mais existencialista na teologia, aí muitos autores vão colocar, né, quando Heidegger era uma influência filosófica decisiva, Bultmann, não, tudo isso vai sendo deixado de lado em favor de uma ascensão do marxismo. Bloch vai ser uma figura central do ponto de vista da filosofia, Metz, da teologia política, a teologia da esperança de Moltmann. Então, tudo isso, no final da década de 60, ele já se distancia. Quando ele vai para o Vaticano, então, essa carga já vai com ele, desta percepção que, de alguma forma, ele tinha deixado as fileiras daqueles que eram seus amigos, tanto que Messori, nesta obra, vai trazer esse elemento logo no início, perguntando se ele tinha mudado o seu pensamento. Muitos ainda defendem isso, né? Que houve um giro conservador no seu pensamento, e ele vai dizer claramente aqui, né? Que eles não mudaram, ele não mudou, mudaram eles. Ele vai dizer assim, não, eu não mudei, eles mudaram, eles, no fim das contas, se radicalizaram. Esse é o desenho de Ratzinger, né? Tem uma entrevista do Messori, logo da eleição de Bento XVI, em que ele conta um pouco esses diálogos iniciais que deram origem ao livro. Essa entrevista está disponível no YouTube. Quando Ratzinger vai para Roma, é nomeado, né? Finalzinho de 81, novembro de 81, ele é nomeado e ele assume em 82. Ele disse, quando ele saiu de Roma, saiu da Bavária, não esperem que todas as notícias vindas de Roma serão positivas. Quando ele vai, vamos começar a nos situar. No primeiro ano dele como prefeito para a Congregação da Doutrina da Fé, ele publica um texto sobre exorcismos, e o primeiro texto de grande repercussão é justamente sobre a incompatibilidade da pertença dos maçons à Igreja Católica. Quem chama atenção para isso é hoje um dos importantes, né, membros do dicastério para as comunicações do Vaticano, que é o Andrea Torniello. Ele disse, olha aqui, nitidamente a cobertura de Ratzinger, a visão de Ratzinger mudou como prefeito por influência desse documento e a sua recepção extremamente negativa, porque havia uma certa euforia em alguns setores que, com a publicação do Código de Direito Canônico em 1983, essa data é importante, e sem a menção direta à maçonaria que tinha no Código de 17 anterior, que essa omissão significaria uma abertura clara à admissão de maçons à igreja. Ratzinger vai lá e faz uma declaração, assina uma declaração dizendo que a maçonaria só não foi citada
porque outras sociedades de natureza semelhante poderiam ser citadas e que não era conveniente a exposição de um caso concreto numa legislação geral, certo? Isso é 83. 83 é uma data decisiva, porque já cria esse clima. 84, todos nós aqui sabemos que é o ano de dois eventos que nos dizem respeito diretamente. Primeiro, setembro, né, de 1984, na verdade esse é o segundo, né, nós temos o caso Boff, que é muito forte e que está, no fim das contas, no horizonte de recepção desse livro. Então, não sei se vocês sabem, aqui, quem leu aquela obra publicada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, Roma Locuta, com a documentação sobre o caso Boff, só para situá-los, começou no Rio de Janeiro, precisamente, um processo de análise da obra boffiana, vamos dizer assim, sobretudo Igreja, Carisma e Poder, e a pedido do cardeal Sales, pelo menos isso é o que é de conhecimento público também, né? Ou não tão público, o Dom Homer pediu que o Monsenhor Urbano Ziles, que é professor emérito da PUC do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, fizesse uma resenha. Ele fez uma resenha crítica para publicar na revista do Clero Carioca, se não me engano, e ali começou uma disputa bem dialética entre o Boff e o Ziles. Só que essa discussão começou a extrapolar, vamos dizer assim, se tornou mais intensa, e a Comissão de Doutrina da Arquidiocese, de alguma forma, estava acompanhando o processo. O Boff encaminha essa discussão para a doutrina da fé, ele encaminha, para dar conhecimento à doutrina da fé daquilo que estava acontecendo no nosso nível local. Digamos assim, provocada por essa correspondência, começa-se, vamos dizer assim, um acompanhamento do caso Boff da parte de Roma, porque Roma vai dizer, não, agora a situação em torno do livro do Boff extrapolou as fronteiras brasileiras e se tornou um caso mais amplo pela cobertura que ele começou a ter, certo? Então começa todo o caso Boff. E o encontro do Boff no Vaticano com Ratzinger, acompanhado de alguma forma, acolitado, né, pelo cardeal Arnes e também pelo cardeal Loscheider, tudo isso aconteceu no ano de 84. Por que eu estou dizendo isso? Porque a teologia da libertação é um pano de fundo deste livro. Alguns meses antes de tudo isso, saiu numa revista chamada Jesus, né, na Itália, alguns extratos de uma grande entrevista que Vittorio Messori, um jornalista e, sobretudo, um apologeta italiano, um apologista como que ele, tinha publicado com o cardeal Ratzinger. Então, isso foi um choque, em certa medida, porque Ratzinger vai dizer isso, o exegeta de la Poterie falou isso, o Messori falou isso, né, de que Ratzinger, com esse livro Entrevista, ele mudava o estilo da congregação, na qual o prefeito sempre trabalhava com um silêncio muito grande, né? Então, saem esses extratos, e alguns desses extratos são voltados claramente para a teologia da libertação. Então, mas qual é o detalhe? Saíram extratos de uma análise pessoal do cardeal Ratzinger sobre a teologia da libertação antes de uma declaração oficial, como foi a instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, sobre a teologia da libertação, certo? Então, saiu uma interpretação, saiu de forma fragmentada a opinião de Ratzinger, mas uma opinião do teólogo pessoal. Então, isso gerou um pouco também de confusão, porque não se sabia se a visão de Ratzinger coincidiria com a visão do documento. Se a visão de Ratzinger era a visão oficial, então essa era uma crítica da época. Então, a opinião do prefeito está sendo identificada com a posição oficial do magistério, que não existia ainda, né? Ou a posição oficial da congregação, do dicastério. Esse é o primeiro dado. Pano de fundo, teologia da libertação. Segundo pano de fundo é que, nesse ínterim, João Paulo II convoca o Sínodo de 1985, o Sínodo que iria avaliar a caminhada da Igreja nos 20 anos subsequentes ao encerramento do Concílio Vaticano II.
Isso criou, se nós começarmos se lermos, por exemplo, as publicações no Brasil, então eu tive a oportunidade de ler a REB, ler revistas, a revista Vozes e outras revistas, sobretudo de religiosos, né, que de alguma forma os teólogos da libertação tinham mais à sua disposição, caso também pelo fato de serem religiosos, né, e trabalhar no mundo editorial. Então você percebe claramente assim um temor na igreja latino-americana pelos resultados do sínodo. Lembrando que nós já tínhamos aí, desde o final da década de 60, esse crescimento da teologia da libertação. O que acaba acontecendo? O livro Relatório sobre a Fé, ele se torna um pouco a pauta do sínodo, antecipada. Tanto que aqui, já adianto, né? Se vocês pegarem a edição, espero que peguem, né? Que eu fiz a reedição, vocês vão perceber que essa edição é diferente da anterior. Deixe-me fazer um parênteses aqui agora, algumas anotações editoriais que são importantes. O livro foi publicado no Brasil em 1984, 85, né, com tradução do hoje arcebispo emérito, né, Fernando José Guimarães, Dom Fernando Guimarães. Essa tradução foi feita a pedido diretamente do cardeal, não cardeal, me fugiu o nome do cardeal agora, Sales, do cardeal Sales. Até onde eu sei, à época, nenhuma editora explicitamente católica quis publicá-lo, tanto que ele foi publicado pela EPU, Editora Pedagógica Universitária. Foi o que me disseram de modo informal. E algumas coisas um pouco anedóticas, né? Este livro, ele não foi publicado por uma editora católica, mas havia uma condição de uma editora católica para publicar esse livro. Ela estava disposta, desde que ele fosse acompanhado das críticas de teólogos latino-americanos. Então, é uma coisa um pouco sui generis, né? Você pede para publicar um autor e você já quer publicar a crítica ao livro. Até onde eu sei, no mundo acadêmico, a gente espera o livro sair, lê o livro, a gente faz uma resenha e manda para uma editora, não é? Para uma revista acadêmica. Então, aqui o ponto de partida é, vamos publicar o livro, mas já vamos criticá-lo. Esse livro, essas críticas foram publicadas de forma à parte. É este livro aqui. Vaticano II e a Igreja Latino-Americana. O título não denuncia, vamos dizer assim, a sua intenção nem o seu conteúdo, né? Foi um livro organizado pelo padre José Oscar Biozzo, né? E ele reúne vários autores que vocês podem perceber que têm a sua filiação aqui com a teologia da libertação. O próprio Gustavo Gutierrez, que não fez nem, curiosamente, ele não fez nenhuma referência ao texto de Ratzinger. Ele falou realmente do concílio, né? 20 anos depois, perdão, aqui foi o Beosso, né? O Gustavo Gutierrez, ele fala, o Concílio Vaticano II na América Latina. Lembre-se que esse é o contexto. Nós temos um sínodo diante de nós, vindo, 1985, cujo objeto é o Vaticano II. Então, se vocês pegarem e lerem o texto do Gutierrez, ele está longe de ser um texto diretamente crítico ao livro. Daí você lê o texto do Beosso, que mostra com bastante preocupação sobre o conteúdo do livro, tanto que ele diz assim, ó, suas posições, ele vai dizer assim, ó, em longa entrevista, vou pegar um pouquinho antes. Do outro lado, ele apresenta sucintamente os pontos principais, né, esse livro, do balanço do cardeal Ratzinger sobre este mesmo pós-concílio. Jovem teólogo durante o concílio, perito do episcopado alemão, ele se distinguiu na elaboração da teologia pós-conciliar. Foi nomeado em seguida arcebispo e cardeal de Munique, na Alemanha, e chamado pelo Papa João Paulo II para dirigir a Congregação para a Doutrina da Fé. Em longa entrevista ao repórter italiano Messori, depois publicado em livro Rapporto sulla Fede, e agora traduzido pelo EPU sob o título em português A Fé em Crise. Então, esse é um dado importante. A fé em crise, que é uma pergunta, né? A fé em crise, o cardeal Ratzinger se interroga. Na verdade, ele diz, vale o título um pouco assim chamativo, né? Mas, na verdade, o livro, desde o começo, o Ratzinger não se interroga, ele dá a resposta, né? Não, a fé está em crise desse jeito.
Então, o livro sugere outra coisa, o título. Tanto que eu procurei resgatar, e vale, imagina, essa publicação foi heróica em muita medida, né? Eu resolvi publicar relatórios sobre a fé, porque esse título dá uma característica mais sóbria e, vamos dizer assim, mais analítica para aquilo que é a intenção de Ratzinger, né? Porque se você olhar, inclusive na nossa tradução, eu optei por certos termos, cotejando com outros textos, porque essa é a nossa tradução revisada, e repito, este primeiro livro é extremamente meritório, sua tradução é extremamente meritória, mas eu percebi na própria revisão, olha como é interessante, da tradução, que certos termos dão um tom diferente para o livro, um tom um pouco mais efusivo, um tom um pouco mais exasperado, um tom que, o livro tem um tom polemista, é claro, né? Mas alguns termos dão mais acento a essa polêmica. Mas eu percebi, assim, que certas coisas mostravam que Ratzinger está tentando fazer um diagnóstico, por isso um relatório sobre a fé. Então, esse é um dado. Mas continuando aqui com o padre Beoso. O cardeal Ratzinger oferece sua avaliação do pós-concílio. Ele é, no conjunto, está aqui no comecinho desse livrinho, bom? Ele é, no conjunto, pessimista e propõe uma restauração para a igreja. Está aqui. Suas posições chocam de tal modo com a experiência vivida tanto pelo povo de Deus como pelos pastores e teólogos da imensa maioria da igreja latino-americana, que um grupo de teólogos resolveu abrir uma reflexão e um diálogo sobre os pontos principais da interpretação do período pós-conciliar, tal como é oferecida pelo cardeal. Veja, gente, até para minha formação sociológica, eu aqui, claro, na fala a gente dá certos tons, mas eu estou tentando apresentar um panorama sem entrar em qualquer mérito específico aqui sobre a validade ou invalidade de certas posturas individuais, certo? Eu comecei a desenvolver até no nível de pós-doutorado agora uma grande pesquisa que eu quero resgatar, a atuação de Bento XVI de Ratzinger junto à América Latina, sobretudo sobre a teologia da libertação, porque eu acredito que no Brasil nós temos uma narrativa muito ainda parcial e produzida diretamente por aquilo que alguns chamam de uma literatura militante. Então, nós temos a narrativa, já que é um termo tão famoso nos últimos tempos, né, oriunda pelos círculos que eram críticos a Ratzinger. Eu acho que, em nome da justiça e da verdade, nós precisamos ter um panorama maior, mas também sem qualquer tipo de sectarismo ou tomar como ponto de partida, né, qualquer tipo de postura que desenhe o outro como inimigo, que eu acho que não vejo nada mais longe do pensamento de Bento XVI do que esse espírito de cruzado, certo? Tem uma expressão que o meu ex-orientador usa do ponto de vista do Max Weber, que eu gosto muito. Ele diz que a gente tem que manter uma certa vigilância axiológica, né, para ter essa atenção ao nosso objeto. Mas continuo aqui com a postura, né, a avaliação bem valorativa, né, do padre Beoso. Ele vai dizer, seria desastroso para todos nós se se impusesse uma visão uniforme que não mais corresponde à realidade se interrompesse o curso desta busca de encarnação da igreja nas realidades e culturas locais com vistas à sua evangelização e redenção. Nada do que é assumido é redimido. Nada do que não é assumido é redimido. Então, o texto vai muito nessa linha, e há textos aqui particularmente duros contra o livro. Se nós pegarmos as 3 tristes perplexidades de Hugo Asman, ele vai realmente comparar, né, Ratzinger, né, vamos dizer assim, com figuras bem pouco simpáticas. Tanto que ele vai usar uma expressão interessante aqui, né, a heresia do inquisidor. Heresia do inquisidor. Mas depois eu posso voltar a esse texto que talvez é bem ilustrativo, para mim é muito ilustrativo da recepção do livro. Dito isto, este é um primeiro panorama. Então nós temos como fundo o processo em torno da teologia da libertação, ou mais, o processo em torno da BOF e análise do fenômeno teologia da libertação, porque também uma coisa é a análise de um livro de um teólogo da libertação,
libertação. Outra coisa é dizer que todo o movimento teológico esteve sob um escrutínio, sob um processo inquisitorial. Então, há de se tomar isso em conta. E hoje, muitos teóricos afiliados à teologia da libertação falam em teologias da libertação, ou seja, buscam acentuar o plural dessas teologias. Tanto que eu conversei com um recentemente, nessa linha de pesquisa sobre teologia da libertação, mostrando que a visão da filosofia e das ciências sociais varia muito, por exemplo, de um Inácio Ellacuría para um John Sobrino, para um Gustavo Gutierrez e assim por diante. Então, a própria visão epistemológica deve lograr um papel fundamental na nossa análise da teologia da libertação. Então, esse é um pano de fundo. O outro pano de fundo é assim, o antes é a teologia da libertação e, de alguma forma, também a recepção do livro depende do documento sobre a maçonaria. Mas o pano de fundo é a teologia da libertação. O pós-livro é o sínodo de 85, certo? O desenho ficou claro para todos? Espero que sim. Às vezes, eu tenho muita preocupação didática, então eu gosto de desenhar. Antes de falar de outras coisas do contexto do livro, porque o objetivo acho que não é apresentar o conteúdo do livro, porque nós temos em vista, né, Michele, algo um pouco mais profundo. Aqui realmente é falar da importância do livro, da tônica que ele tem, um pouco na linha daquela relevância e daquela atualidade às quais se referia a professora Maria de Lourdes no início. Tanto que, aqui na minha introdução, professora, eu falava que esse livro tem uma atualidade incômoda, não é? Uma atualidade incômoda. Só para que vocês entendam, este é o primeiro livro entrevista dele com o Messori. Eu até entrei em contato com o Messori quando eu comecei a fazer essa edição. Ele estava disposto a fazer um prefácio novo, só que ele estava às vésperas de uma cirurgia do coração, então isso tornou impossível essa parceria. Então, este é o primeiro livro dele, entrevista, e ele é uma análise da igreja no pós-Vaticano II, e o interlocutor é importante, porque o Messori era conhecido na Europa como um apologista, um apologeta. O que significa? Significa que ele era um autor claramente interessado no estado da igreja, porque ele trabalhava também com a perspectiva interna. Ele é conhecido entre nós, né? Sobretudo por a obra que ele fez famoso também, né? Hipóteses sobre Jesus. Nós temos outras, né, nessa linha, né? Padeceu sob Pôncio Pilatos. Uma das mais recentes publicadas dele no Brasil foi essa hipótese sobre Maria, onde ele fala justamente do relatório sobre a fé, que eu cito na minha introdução aqui. Então, esse é o primeiro livro, Entrevista de Ratzinger. O subsequente foi O Sal da Terra. Estou aqui com a edição mais recente, mas tem a edição da Imago. Esse livro talvez seja o livro que começa a apresentar a figura de Ratzinger de forma mais clara, porque o primeiro capítulo de O Sal da Terra é um capítulo biográfico. Então, aqui nós já temos acenos biográficos feitos pelo Messori, mas aqui nós temos uma mini biografia do Ratzinger e aqui Ratzinger analisando os problemas da igreja. Então, de alguma forma, esses dois livros têm um forte parentesco, certo? Porque aqui nós já estamos no final da década de 90 e aqui nós estamos, no primeiro quinquênio da década de 80. Então, eles se complementam porque eles têm esse caráter mais diagnóstico, né? Sobre a situação da igreja. Em seguida, nós temos Deus e o Mundo, que é o mais teológico de todos, porque ele vai falar sobre Deus, igreja, fé, esperança, caridade, amor, assim por diante, certo? Ele vai tratar mais da sua visão teológica, claro, sem esquecer o mundo, né? Mas é um livro um pouco mais teológico. Logo em seguida, nós temos, já falando como Papa, ele falando, né? Ele é um fenômeno nesse aspecto, né? Ele analisou o seu pontificado, em certa medida, em andamento. E depois ele analisou o seu pontificado já finalizado, né? É uma coisa bem sui generis. Lembrando que João Paulo II já tinha feito uma entrevista com o Messori, tá? Isso foi meio que permitiu, né, que ele acabasse também avançando para o próprio cardeal Ratzinger. Aquele livro Cruzando o Limiar da Esperança de João Paulo II, o entrevistador é o mesmo, é Messori. E aqui nós temos essa edição, né, pós-papado, né, no período como emérito, que, na verdade, o título está mais próximo dessa edição portuguesa, que é Últimas Conversas.
Dito isso, voltamos ao livro Relatório sobre a Fé, porque eu também não posso me alongar muito, né? Vou pontuar algumas coisas, depois desse panorama todo, a partir da introdução que eu fiz, certo? Muitas das coisas que eu já falei estão contidas na apresentação aqui do livro, que eu acho que ainda contém as suas riquezas, né, também para situar o leitor. Então, essa edição tem uma longa introdução na qual eu apresento ao leitor o contexto de produção e de recepção dessa obra. Tanto que o título do livro é Para Porto sur la Fé, da apresentação, quando um livro vira um acontecimento. Então, já falei para vocês dessa transição dele do ambiente alemão para o romano, né, de arcebispo para prefeito, e já apontei também que muitos falaram que Ratzinger imprimiu um novo estilo na congregação. Então, quando estava lá, Messori foi buscar Ratzinger por um motivo. Ele disse claramente, olha, eu fui falar com Ratzinger porque eu percebia que havia muitas críticas a ele, a sua visão de igreja, mas ninguém que lhe desse voz. Tanto que ele diz aqui, ó, ainda estávamos em plena contestação eclesial. Aquilo que alguns vão chamar, né, o pós-concílio selvagem. E nessa altura não era nada fácil na igreja chamar-se ratzingeriano. Particularmente não sei se é fácil até hoje, mas tudo bem. Circulou sobre ele uma lenda negra, era definido como obscuro prefeito do Santo Ofício, o perseguidor, o Panzer Cardinal, e assim por diante. Tive mesmo de... Olha o que ele diz, olha o que Messori diz. Tive mesmo de me esconder, desaparecer durante mais de um mês. Retirei-me para as montanhas porque os padres do diálogo, os padres ecumênicos, os da tolerância, queriam literalmente matar. Cartas anônimas, telefonemas à noite. A minha culpa não foi apenas ter dado voz ao Nazi Cardinal, mas também por ter lhe dado razão. Ele ficou mais de um mês no mosteiro de Barnabitas, na Itália. Então, o livro foi recebido com muita violência, mas Messori buscou dar voz ao cardeal Ratzinger. O grande problema do livro foi justamente que Ratzinger usou o termo restauração. Então, isso para muitos deu a entender que ele queria voltar ao pré-Vaticano II. Tanto que tempos depois, na revista Trenta Giorni, ele fez um texto no qual ele explicava o sentido de restauração, certo? Tanto que o livro foi chamado por muitos como a Carta Magna da Restauração. Hans Kim, o próprio cardeal Franz König, escreveu um livro para, de alguma forma, se contrapor à visão de Ratzinger. Ele escreveu o livro, ele publicou o livro também, entrevista, Chiesa dove vai, colloquio con il giornalista Gianni Licheri. Mas, claro, o livro do Ratzinger teve muito mais repercussão. Hans Kim chamava, então, Bento Ratzinger de o supremo controlador da fé. E ele dizia, né, que com Ratzinger, abre aspas, a velha Inquisição está morta, viva a nova. Isso é o Hans King falando, fecha aspas. Então, Ratzinger vai dizer que a visão dele não é uma visão pessimista, não é uma visão restauracionista, porque olha o que ele diz. Restauração é entendido segundo o seu conteúdo semântico, isto é, como recuperação dos valores perdidos no interior de uma nova totalidade. Então, direi que é exatamente isso o dever que impõe hoje, no segundo período do pós-concílio. Entretanto, a restauração para nós, homens contemporâneos, é de tal modo determinada linguisticamente que se torna difícil atribuir-lhe este significado. Na realidade, essa palavra quer dizer literalmente a mesma coisa que a palavra reforma, termo este que para nós soa de um modo totalmente diferente. Eu sempre gosto de explicar que, muito tempo depois, eu acho que o termo restauração ficou melhor explicado em Ratzinger. Se nós lermos Introdução ao Espírito da Liturgia, ele começa com uma metáfora artística. Ele diz, olha, o que aconteceu, o que deveria ter acontecido, né? Nesse movimento litúrgico, nessa reforma litúrgica, deveria ser como aquela pessoa que tenta limpar um afresco.
Então, você não joga tinta em cima do afresco, você não pinta em cima do afresco, você faz o quê? Você limpa o afresco. Você tira as impurezas, a poeira, a sujeira que foi acumulando com o tempo. Então, a ideia é restaurar a beleza original, ou seja, dar dar vida, vivacidade às cores da pintura original. Então, acho que essa metáfora ajuda a entender que não é um voltar atrás, mas é tirar aquilo que o tempo acumulou e desfigurou a beleza original, certo? Tanto que Ratzinger vai dizer que, usando o termo restauração, ele foi tido como um pessimista. Um pessimista. Ele vai dizer, olha, nada... Ele vai dizer, pessimismo é uma categoria psicológica. Tanto que se vocês pegarem essa coletânea que eu organizei no Brasil, chamada Ser Cristão na Era Neopagã, volume 3, de entrevistas, nós temos uma entrevista dele aqui, intitulada Um Passado que Não Lhe Diz Respeito, de janeiro de 94. Estou chegando ao fim. O entrevistador aqui faz a seguinte pergunta para ele. Na sua grande entrevista em 1984, com o jornalista italiano Vittorio Messori, o senhor foi muito pessimista quanto ao respeito à autoridade e à doutrina da igreja. A situação melhorou ou piorou? E ele diz, pessimista e otimista são categorias emotivas sem valor cognoscitivo. Quando analisamos a situação de uma sociedade, não devemos perguntar se devemos fazê-lo de modo otimista ou pessimista. É necessário buscar parâmetros precisos através dos quais pode-se conhecer as tendências do desenvolvimento e do estado de saúde de uma sociedade. Além disso, a igreja não vive em um outro mundo, mas é formada de homens que vivem na sociedade atual. É evidente que hoje existe em todos os vastos ambientes culturais uma crise de valores e de significados que assume várias características, em algumas partes do mundo, formas até ameaçadoras. Ele vai falar de violência nos países, nos continentes, e depois segue. Em um mundo assim, a igreja não pode ser uma ilha tranquila e feliz. E quem acredita nisso simplesmente fecha os olhos diante da realidade. A igreja participa da crise desta segunda metade do século, que se manifesta na sua vida, sobretudo, como crise de fé, de vocações e de unidade interna. Eu não sei vocês, não conheço totalmente o ambiente do Rio de Janeiro, mas pelo menos aqui no Sul, em Santa Catarina, eu vejo claramente a crise de fé, de vocações e de unidade interna, não é? É só ver o campo de batalha que se tornou a internet no mundo católico, né? Todavia, há um novo aspecto importante. Há 30 anos, muita gente imaginava que a religião acabaria e que teria início uma era completamente profana. Mas hoje nota-se em toda parte um novo impulso religioso, uma abertura à religião. Aí é a crítica deles, assim, há um impulso religioso, mas as pessoas não procuram as igrejas. Aí está o problema. As pessoas querem religião, querem espiritualidade, mas a igreja não é procurada e não oferece a resposta adequada. Continuo com ele, porque agora foi um adendo meu. Por outro lado, geralmente a resposta a esse impulso não é procurado nas igrejas, mas sobretudo nas novas formações comunitárias que buscam as suas formas e conteúdos em várias fontes. Apesar disso, seria um erro afirmar que a Igreja Católica está fora desse renascimento religioso. Os chamados movimentos são só um modo pelo qual a Igreja se faz portadora de um novo despertar religioso. Em linhas gerais, podemos notar que as novas gerações não precisam mais entrar em discussão com o passado de fé, como fez e continua a fazer com violência a geração dos rebeldes religiosos de pós-concílio. As novas gerações não precisam rejeitar o passado porque é um passado que não lhes diz respeito. Pelo contrário, acharam que essa forma de autocontradição é estranha e indigna de ser imitada. Ele vai dizer, precisamos de uma fé inteira, alegre e vivida com convicção nas formas de vida moderna, mas que esteja na raiz de um encontro com Deus vivo. Bom, então, voltando para o relatório, para apontar para o fim, saibam que, evidentemente, o Sínodo de 85, ele não adotou e abraçou as posturas individuais de Ratzinger, e o relatório final, nós não temos uma exortação apostólica para o sinodal, nós temos o relatório final, ele assume um tom mais positivo que o de Ratzinger, porque aqui, evidentemente, ele tem uma postura particular, né? O próprio cardeal belga Godfried Daniels, né? O relator do sínodo, percebia a influência desse livro no sínodo e ele dizia,
não é um sínodo sobre um livro, mas sobre um concílio, para vocês verem a importância, a dimensão do significado desse livro. E para terminar, então esse livro, de certo modo, ele apresenta as sementes daquilo que Ratzinger vai apresentar no discurso para a Cúria Romana, em 2005, sobre a hermenêutica do Vaticano II, aquela dupla hermenêutica, a hermenêutica da ruptura e da descontinuidade, que tem para Ratzinger a versão, entre aspas, aqui, né, mais tradicionalista e mais progressista, e uma terceira via, vamos dizer assim, como o padre Joseph Komonchak falava, que é a via de Ratzinger, que é a hermenêutica da reforma e da continuidade no único sujeito igreja. Então, toda expressão é importante. O capítulo 2, aqui, vai trazer justamente as sementes dessa ideia que ele vai desenvolver em 2005. O primeiro capítulo é mais biográfico, o segundo capítulo é sobre o concílio, o terceiro capítulo ele vai dizer qual o problema da nossa interpretação eclesiológica hoje e apontar as linhas dos critérios de uma verdadeira reforma. O capítulo 4 é um capítulo voltado para os ministros ordenados, padres e bispos, o problema das conferências episcopais, que ganharam um papel inflacionado no pós-Vaticano II, né? E que em alguns momentos essa preocupação de Ratzinger puderam atenuar o papel e a singularidade, a individualidade do bispo diocesano, que é assim, fundamental, né, na estrutura hierárquica da igreja, essa relação do bispo com os outros bispos, dos bispos com o Papa, e a conferência episcopal aparece muitas vezes como uma instituição intermediária que pode, de alguma forma, sufocar essa singularidade episcopal. O capítulo 5, ele vai falar de uma teologia uma teologia individualista, ele vai falar dessa quebra do liame entre igreja e escritura. O capítulo 6 é o capítulo da moral, em que ele vai dizer que nós passamos do liberalismo ao permissivismo. Capítulo 7 é um capítulo dedicado inteiramente ao tema da mulher na igreja, dos ministérios e também de Nossa Senhora. O capítulo 8 vai falar sobre a relação comum das espiritualidades de hoje, sobretudo o desafio das seitas. Capítulo 10 é aquele capítulo tão controverso que ele vai falar sobre os problemas da reforma litúrgica. O capítulo 10 vai tratar do diabo e vai tratar também de escatologia. O capítulo 11 vai falar sobre o ecumenismo. O capítulo 12 sobre uma certa libertação. E o capítulo 13 sobre o problema da missão. Certo? Então, vocês podem ver que aqui não é uma suma, porque ela não é sistemática, mas ela oferece um panorama muito grande. E em breve, espero, junto ao Instituto e à Academia Ratzinger, nós poderemos também, a partir do relatório sobre a fé, tratar das raízes da crise da igreja, trazendo escritos posteriores também, que venham a iluminar os nossos caminhos, né, na história. Então, eu queria fazer só esse panorama sobre a origem do livro, o horizonte no qual ele se insere e as temáticas que ele traz, né? Eu não quis aqui aprofundar temas específicos, mas há também notas históricas para que vocês tenham a percepção evidente da riqueza que esse livro traz e do incômodo que ele gera, porque todo diagnóstico acertado gera incômodo. Muito bem, também nem dá para aprofundar muito, né? Porque vão perder a melhor parte, que vai ser que a gente vai anunciar agora. Fica aí para você que está assistindo essa live, vocês que estão aqui no Zoom. O que nós temos aqui é uma obra singular. A gente não tem, deixa eu até botar aqui mais na minha frente, né? É uma obra singular, de extrema importância para aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais a igreja e que sabem que encontram em Ratzinger aquilo que é essencial, profundo e verdadeiro. Uma teologia consistente, uma teologia que fala a atualidade, lembrando aqui que ele remete à questão do Concílio Vaticano II, e a gente está em preparação a um jubileu a partir do ano que vem, né? Então, ano passado, nós trabalhamos o Concílio Vaticano II e ele fala aqui de forma muito contundente sobre o Concílio Vaticano II.
Então, o que que a gente vai fazer, né? É, acordo de mãe para filho. Quem aqui, Padre Heraldo já está rindo, né? Quem aqui não tem essa obra? Quem não tiver aqui essa obra, a gente vai fazer uma promoção especial para vocês. E a gente vai estar dando 20% de desconto. 20%. Olha que a gente hoje consegue só uma média de 5%, né? A gente está dando 20% de desconto nessa obra. E ela está saindo a R$ 50. Então, quem tiver interessado, olha, vou falar para vocês, excelente material, tá? Em termos de qualidade da obra, tá? São quantas páginas aqui? Mais de 270 páginas. A capa ela não é dura, mas ela é muito consistente. O conteúdo é ouro puro. Exatamente. Gente, isso aqui, ó, essa dobrinha aqui, isso aqui é um luxo, né? A gente vê a qualidade do produto, da produção do livro. E por que que eu estou falando isso? Porque é muito importante a gente começar a dar valor àquilo que é ao produto editorial mesmo, né? Da teologia. Às vezes a gente compra tanta coisa, tanto livro, porque é moda, porque é moda, porque é moda, mas a gente não se preocupa, às vezes, na qualidade. Isso daqui é ouro, em barra, não é nem em pó, é em barra. Ô, Michele, Oi. uma curiosidade, além, se vocês verem aqui, abrindo a orelha, fica o rosto dele todo, né? E Aham. a ideia foi a minha mulher que fez a capa, a ideia é realmente mostrar a serenidade, né? É. Eu escolhi essa imagem porque como teve muita polêmica em torno do livro, e quando você lê o livro, você vê aquela confiança no Senhor, né? Ele vai dizer aqui num dos textos introdutórios que eu cito, né, que não aparece no livro e que me aparece depois, que ele disse assim, tem uma pergunta que eu acho muito bonita que o Messori pergunta, mas senhor, depois de tudo isso, o senhor consegue dormir? Porque assim, tem tantos problemas na igreja e eles assim, olha, depois eu vou dormir, faço um exame de consciência, e no fim eu durmo tranquilo, porque eu sei que a igreja não é minha, não é nossa, é do Senhor. Lembra que ele falou isso até no final do seu pontificado? Porque assim, a salvação é uma questão de Cristo. Então, ele sabe que o salvador da igreja não é ele. E uma segunda particularidade, quem comprar o livro vai perceber, aqui na contracapa, só um detalhe que eu acho bonito, você sabe que a faixa dos cardeais ela pode ser feita de um tecido diferente, que é uma seda chamada moiré, ou seda chamalote. Então, quem tem o livro, repare que tem ondulações nesse vermelho. Isso daqui é o tecido da faixa dos cardeais, por isso tem essas ondulações. Eu peguei, inclusive, a foto da página Gamarelli, que é que faz as sotainas papais, Eu né? não Não tinha fazia do reparado mesmo nas jeito. ondas. Isso daqui é a seda dos cardeais, por isso que esse vermelho domina aqui, né? E ele era cardeal à época, né? Então... Vê a qualidade daquilo que se faz. Quando a obra, o autor e toda a produção se preocupa a dar a vestimenta adequada para aquilo que se produz. E a importância, e isso eu vou ressaltar sempre, de nós divulgarmos, nós valorizarmos o conteúdo teológico que é produzido. Aí eu vou tampar os ouvidos, ô Raúde, que eu vou te elogiar. O conteúdo produzido por pessoas dedicadas, sérias, que têm não só a criatividade de buscar as informações e levá-las, isso aqui corresponde totalmente com os valores da academia, que é difundir o pensamento de Ratzinger. Então, a gente está fazendo assim, de mãe para filho, de Ratzinger para fiéis, R$ 50. Então, se você tiver interesse em adquirir essa obra, você me manda um zap agora, estou com o celular ligado, e fala o seguinte: eu quero. Só isso. Amanhã eu entro em contato com vocês. O telefone, zap, é 21 9 9966 não, 966005001. Se você quiser, aí já veio a segunda novidade.
a gente sabe que o professor Rude, ele está no top das formações sobre teologia e especialmente sobre Ratzinger, e nós celebrando, vou repetir, Jerusa, nós celebrando esse encontro, essa parceria, essa amizade, estamos propondo um curso de 3 dias sobre essa obra, em que ele vai aprofundar essa obra, com esse moço bonito aqui na frente. E a gente também está fazendo essa promoção a R$ 50. As inscrições são direto no site do Instituto Superior de Ciências Religiosas, iscrarquirio.com.br. Repetindo o telefone para vocês me mandarem o zap. Deixa eu ver se aqui alguém já mandou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. É 9. Só um segundo, deixa eu pegar aqui, para não errar, porque a gente fica. Não é normal a gente. Eu já estou mandando aqui, eu quero. Todo mundo manda, eu quero, mas mandar para o meu telefone pessoal. Isso é ótimo. Mas espera aí, vamos lá. Acho que o Luiz também quer. Vamos lá, vamos lá. Passando o telefone para vocês. 9. Inclusive o telefone está aí. 96600-21, Rio de Janeiro. 96600-5001. Se você quiser adquirir essa obra a R$ 50, ó, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar. Se a gente conseguir 35 pessoas, pode tirar o frete, professor? Vamos tirar o Claro, claro. frete? Então, vou fazer o seguinte, vamos melhorar. Aquilo que era bom fica melhor. R$ 50 sem frete se a gente conseguir 35 aquisições. Porque aí a gente paga também as despesas da impressão, essas coisas são importantes. Vamos embora? É só vocês mandarem. Então, assim, mandou, eu quero 966005001. Amanhã eu entro em contato com vocês e quem quiser fazer o curso, 3 dias, R$ 50 apenas, tá? O curso já está divulgado, ó, o telefone não para agora. Quem quiser fazer o curso, entra no site do Instituto até o dia 5 de março, a gente vai manter esse valor de R$ 50 o curso, tá? É para a gente poder fechar. Quem me conhece aqui, eu tenho alunos meus, sabe o quanto é importante para mim que eles compreendam em profundidade o pensamento de Ratzinger. Ano passado, a gente fez o curso da Introdução ao Pensamento do Ratzinger, e aí a gente passou assim, de forma abrangente, né? E nós estamos atualizando agora, esse semestre, através de 2 cursos de Cristologia e de Liturgia. Está tudo lá no site do Instituto, tá? Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o curso com o professor Rude e sobre este livro, tá ok? Eu já ia mostrar meu celular. Mas, assim, sobre este livro. Então, quem quiser, é só mandar o zap que a gente tá aí para poder responder para vocês amanhã sem falta. Queria até falar aqui com o Vitor que ontem me abordou, já querendo spoiler e tal, no Instagram. Aí, Vitor, a resposta está aí, né? As 2 surpresas são essas. Desconto bom no livro, 20%, e desconto bom no curso até o dia 5 de março, tá? A gente coloca 5 de março porque o pessoal já recebeu o salário, já se organizou, já pagou IPVA, IPTU, essas coisas todas, então já fica mais tranquilo, mais ou menos tranquilo, tá? Professor, eu queria falar com o senhor podia só dar uma palhinha. Concílio Vaticano II. Houve um pedido do Papa Francisco para que nós retomássemos o tema do Concílio Vaticano II. Tanto é que ele foi tema do primeiro ano de preparação para o jubileu de 2025. No Instituto, nós fizemos um curso de aprofundamento para catequistas, com todos os documentos do Concílio Vaticano II, e nós vamos continuar com esse trabalho.
dada a importância do tema e dos documentos que ainda precisam ser conhecidos por grande parte dos fiéis católicos e conhecido com profundidade. Então, eu vi aqui, lá está ele pegando os livrinhos, né? Ele está pegando naquela coleção que todo mundo quer, não é? Eu vi aqui que tem um capítulo dedicado ao Concílio Vaticano II, e ele fala também da questão da não ruptura e da continuidade, e fala da restauração. O senhor falou um pouquinho dele, né? Mas eu queria que o senhor falasse sobre o redescobrimento. Se o senhor pode Perfeito. adiantar um pouquinho para a gente dar esse spoiler. Sim, claro, claro. Sendo objetivo aqui. Então, esses são os escritos, claro, em outros volumes nós temos também textos sobre o concílio, mas os principais textos do Ratzinger sobre o concílio estão aqui. Claro que nós temos os volumes explícitos sobre eclesiologia, que também vão tocar no concílio. Mas vocês podem perceber que Ratzinger estava muito preocupado... de cabeça para baixo. É o volume 7.1 e 7.2. Certo? Só para vocês entenderem, Ratzinger era muito crítico àquilo que no início do pós-concílio era a divisão entre letra e espírito, porque a ideia... Tanto que Ratzinger, quando ele entrou na Concilium, ele disse assim, ó, eu tenho duas exigências para entrar na comissão dessa revista. Primeiro, nós não podemos nos tornar um grupo sectário. Olha que interessante. Segunda coisa, nós não podemos abandonar o concílio. Veja, ele está falando isso, esse é um discurso de 1965. Ele diz claramente, ele diz assim, ó, porque muita gente, no entusiasmo de abraçar o concílio, começou a distinguir espírito e letra. Isso significou um afastamento de uma interpretação séria dos textos, né, uma atenção realmente ao corpus textual do concílio, e a ideia de que o concílio teria um espírito autônomo, essa ideia de uma igreja sempre em reforma, um progressivo, assim, a ideia é sempre de dar um passo, o que também no fundo tem, ele percebeu, né, uma certa supremacia de certos teólogos que acabam substituindo os bispos, então ele é uma forma também deturpada de exercício do poder dentro da igreja. Ele vai dizer que, ele fala isso claramente na sua autobiografia, que nós assistimos a um crescimento do poder dos teólogos que não sentiam mais que deveriam não responder, mas que eles estavam, de alguma forma, acima dos bispos, porque os bispos no concílio precisavam dos teólogos para fazer os seus discursos. Então, a relação se inverteu, né? Os bispos acabaram ficando, de alguma forma, subordinados aos teólogos. E esses mesmos teólogos, muitos deles, acabaram achando que eram os verdadeiros intérpretes do Vaticano II e que deveriam levar adiante, forçar o processo de avanço das reformas com as suas produções, né? Claro que ele, de forma indireta, a revista Concilium foi um pouco uma expressão disso, da qual ele se afastou. Então, ele não gostaria que falasse, por exemplo, já de um Vaticano III, como muitos vão apontar. Então, ele diz claramente, nós devemos voltar à leitura dos textos, porque por que muitos se distanciam dos textos do Vaticano II, ele vai dizer. E outros também dizem que, de alguma forma, chegaram à seguinte conclusão: olha, o concílio teve muita disputa e muitos documentos são frutos de consenso, não é? Então, como muitos documentos, num parágrafo diz uma coisa e no outro parece atenuar, né? Dá uma abertura, mas abertura entre aspas, né? E no seguinte ele atenua, porque também cada parágrafo foi votado, então os textos são fruto de um equilíbrio, às vezes um equilíbrio tenso. Mas isso também faz parte da catolicidade, porque, do contrário, seriam documentos de grupos, de partidos. E muitos vão dizer, justamente por essa tensão, eles preferem exagerar certos aspectos do seu partido e levar adiante. Então, Ratzinger vai dizer isso, que nós devemos voltar aos textos do Vaticano II. Foi o que ele fez, por exemplo, nesses 2 volumes, mostrando que você tem que fazer, vamos dizer, uma exegese dos documentos. E hoje, só um parênteses, o padre aqui, eu acho, vai poder dizer claramente
que muitas das coisas que hoje são imputadas ao Vaticano II não tem nenhum tipo de embasamento no Vaticano II. Claro, mas claramente. Eu vou dar um exemplo que pode chocar alguns, mas que eu vi de forma muito recente. Eu falei que, que é um exemplo bem meu, tá? Nós estamos no fim numa arena, né, católica, de disputas, de grupos, de quem faz mais publicidade, quem critica mais, que, por um lado, isso há exageros, há críticas, há falta de senso de comunhão. É claro que há, né? Também porque muitas vezes o ego está acima do senso de comunhão. Pronto. Por outro lado, nós temos tendências que, em nome da comunhão do Vaticano II, começam a limitar, por exemplo, o apostolado leigo. Eu vi um discurso recente, que eu acho que talvez não pesaram a dimensão dessa afirmação, de que hoje se deveria começar a exigir um tipo de mandato, né, ou de missio, né, canônica, para que certas pessoas façam apostolado leigo, inclusive na internet. Se não é mais... Se tem uma coisa que o Vaticano II, com a Apostólica Actuositatem, disse, foi justamente que o enraizamento, o apostolado leigo nasce do batismo, não de um mandato direto da hierarquia. E muitas dessas coisas, veja, com isso eu estou dizendo, a comunhão tem que ser preservada de forma absoluta. Mas com isso que eu só quero dizer o seguinte, que às vezes em nome do concílio, você joga no lixo todas as grandes direções que o concílio fez. Em nome da participação ativa dos fiéis, você cria um clericalismo e uma centralização na figura do sacerdote que é totalmente equivocada. Você torna a promoção do ministério dos leigos, né, que depois João Paulo II vai consagrar com Christi Fidelis Laity, que foi uma coisa positivíssima do Vaticano II, você acaba clericalizando o leigo. E a figura do sacerdote vai ficando totalmente atenuada, apagada na sua especificidade. Então, isso eu aprendi muito de Ratzinger, né? Essa vigilância que a gente tem que ter em termos de reforma, que é sempre uma blástio, uma purificação, ele vai dizer, e muitas vezes eu assisto uma traição explícita e direta do concílio tomando como bandeira, como a justificativa. Não, é porque eu sou conciliar. Hoje, por exemplo, nessa discussão sobre sinodalidade, Michele, e os que me ouvem, eu já percebi situações em que a sinodalidade é usada como uma justificativa para o autoritarismo. Porque é aquela coisa assim, todos temos que caminhar juntos. Isso é o que está na raiz da sinodalidade. Outra é se cada movimento, cada pastoral tem que dizer cada coisa que faz, cada passo nos mínimos detalhes. Uma coisa é caminhar junto. Outra coisa é você atar com uma fita sua perna na outra. Não tem aquelas brincadeiras que a pessoa tem que pular junto, sabe? Então, uma coisa é caminhar junto, outra coisa é colar as pernas com uma fita e alguém dar o ritmo de tudo e você eliminar aquela liberdade dos carismas, aquele espaço de ação que não tem que estar no controle de ninguém. Então, assim, eu vejo que às vezes a bandeira da comunhão da sinodalidade é usada justamente para exercer novas formas de controle. Então, Ratzinger me ajuda a pensar o seguinte: vamos manter olhos fixos nos textos do Vaticano II, que eles serão um antídoto para qualquer tipo de derivação, de desvirtuamento, né, dessa herança conciliar. Porque senão o concílio ele vira de fato um espírito, ou seja, ele não tem forma definida, ele é uma coisa meio etérea, mas ele existe e serve como pretexto para muita coisa. Então, a primeira coisa é essa. E muitas vezes isso vai levar também a olhar criticamente os documentos nas suas deficiências. Por exemplo, ele é alguém que claramente apontou as deficiências da Gaudium et Spes. A sua noção de mundo, a falta de uma definição realmente dos tipos de aberturas, né, que o documento tentou desenhar. Então, ele não é alguém simplesmente que canoniza o concílio, né? Não canoniza, inclusive a ação dos padres, dos papas pós-conciliares e pós-conciliares, ele diz assim, tanto que a crítica dele, a questão litúrgica, ele critica Paulo VI, e alguém duvida do amor dele por Paulo VI? Ele diz, olha, eu acho que na aplicação da reforma teve equívocos. Então, por outro lado, Ratzinger nos previne nessa redescoberta de uma cristalização do concílio, que vai levar a sua relegação a uma peça de museu, que a gente admira, mas que não tem efeito prático. Então, acho que o concílio para Ratzinger tem uma herança viva,
para muitos que falam em nome dele, ele é algo do passado e que precisa ser superado. Então, nesse sentido, eu acho que a redescoberta que Ratzinger oferece é muito mais criativa, muito mais dinâmica e muito mais fiel às raízes que o concílio apresenta. Então, eu acho que a hermenêutica dele é uma... o Ratzinger tem uma hermenêutica da continuidade. Não, você está errado. Ele vai dizer que é uma hermenêutica da reforma na continuidade. Certo? A reforma existe. Algumas coisas têm que ser abandonadas com o tempo. Ele é muito crítico desse excesso de estruturas e burocracia na igreja. Ele é crítico, inclusive, de uma igreja que fala demais de si mesma. Mas uma reforma na continuidade. Então, vamos assim, é um binômio importante aqui que a gente não pode perder. Então, eu diria que se querem entender esse capítulo, né? No nosso curso a gente pode tratar disso, é fazer um paralelo do que ele diz aqui em 1984, nesse capítulo 2º, sobre o concílio que deve ser redescoberto, e a hermenêutica que ele propõe em dezembro de 2005 no discurso para a Correia Romana. Quando você me falou de um ficar atado na perna do outro, né, a gente vê o quanto a criatividade que vem do Espírito Santo, ela é importante e quantas coisas interessantes aparecem em termos de pastoral, em termos de ação missionária, de ação caritativa também, que requer muitas vezes uma criatividade fora do comum, né? Porque as limitações são extremas e são diferentes de acordo com cada realidade que a gente encontra, né? E a importância do leigo nessa ação toda, não só da evangelização, a evangelização sim, sempre, porque a ela nós todos fomos chamados, mas também na obra, na construção, na caminhada. O telefone não para. A minha última contagem, nós já tínhamos 25 pessoas interessadas na aquisição do livro, né? Glória a Deus. E o alcance, né? O telefone não está parando, mas tudo bem, ó. Enfim, né, eu queria agradecer ao professor Rude, já são 22h32, a gente já estendeu demais a nosso encontro de hoje, e convidar vocês não só a realizarem essa aquisição desse livro, porque é uma oportunidade única, daqui a pouco esse livro vai esgotar de novo, né? Assim como. Pois é, daqui a pouco ele vai esgotar de novo. Já veio esgotado durante muitos anos, eu acho que foram mais de 10 anos, né? Esgotados. A nossa edição, porque ele foi publicado em 1984, ele praticamente foi vendido tudo. Nossa edição é 2021, foram 30 e poucos anos. 30 e poucos anos de um livro esgotado. Esse livro me é muito caro porque nós nascemos no mesmo ano, né? Então, eu faço 40 no domingo, então eu tenho essa identificação temporal. Ainda tem aniversário domingo, viu, gente? Claro. Assim. Fazemos aniversário juntos. Isso aí. Então, assim, é uma Por oportunidade. isso que está o 1984 tão grande aqui, ó. Tudo tem detalhe. É uma oportunidade única, é um trabalho fenomenal, numa qualidade editorial acima da média. A gente precisa levar isso em consideração, nós precisamos valorizar o trabalho editorial dos livros católicos como um todo, especialmente aqueles que são reconhecidamente de uma qualidade teológica fora do padrão, né? E fica aí o convite. E se vocês também quiserem participar do curso, serão 3 dias, está no site, tá? Já publiquei no site, está já no Instagram, para que vocês possam conhecer. E até 5 de março, a gente também aí está contribuindo para que a gente cresça, né? O objetivo da academia é justamente esse, é a gente difundir o pensamento dele, de Ratzinger, Bento XVI, e de forma que a gente possa propagar isso, esse conhecimento, esse crescimento intelectual, crescimento espiritual, enfim, até eclesial, e a gente possa propagar isso
na nossa sociedade. Fale, professor. Não, só para dizer, eu vi que teve perguntas e eu fico um pouco angustiado porque eu não respondi nenhuma, eu acho Eu não diretamente. vi as perguntas ainda. Ah, não, só para responder, Vamos se alguém perguntar, perguntou Luiz sobre a Sérgio. clericalização. Alguém perguntou sobre clericalização. A resposta é muito simples, né? Na verdade, qualquer tipo de... A laicização do padre, o ministro ordenado, e a clericalização do leigo, você pode ver que, por si só, a resposta está na pergunta, né? Porque o Vaticano II, evidentemente, lutou na Lumen Gentium, sobretudo, e depois nos documentos que vêm depois, né? Apostolicae Statem, Presbyterorum Ordinis, o documento sobre formação, vai definir claramente as identidades dos diversos estratos da igreja e, dentro de uma eclesiologia de comunhão, a relação de mútua dependência. Que o padre não é ordenado para ele, é ordenado para edificar o laicado tem uma relação direta com o padre, então, assim, quando as fronteiras dos papéis se borram, aí nós temos um problema. Aí vale o princípio, né, Padre Heraldo e outros que estão aqui, vale o princípio da Sacrosanto Concilium para os ministérios litúrgicos, vale para toda a igreja. Cada um faça tudo, ou seja, não deixe de fazer nada, mas faça tão somente o que lhe compete. É a função do corpo, né? Cada órgão tem a sua missão. Fale, Padre Heraldo. Padre Heraldo é sempre importante falar, ele é muito bom. Eu só gostaria de fazer um agradecimento assim, muito sincero ao professor Rudy por tudo aquilo que ele colocou nessa exposição, mas, sobretudo, pela forma como colocou, né? Eu acho que o senhor tem uma habilidade muito peculiar, que é a de ter um discurso que vai ao encontro daquilo que o laicato precisa. Eu penso que seja essa a grande meta buscada por esta iniciativa, né, da Academia Ratzinger, aqui do Instituto, e a forma como o senhor colocou o contexto, né, em que toda essa obra se localiza, desde o concílio ao Sínodo de 85, né, fiquei muito grato por isso, porque para nós padres, para nós que estamos envolvidos no ambiente acadêmico, tudo isso é familiar, né? Mas para muitos dos que aqui estão, tanto na sala do Zoom quanto acompanhando pelo YouTube, né, talvez algumas questões não fiquem muito claras em outras abordagens, e aqui eu penso que, pelo menos, a minha impressão foi a de que ficou. Então, muito obrigado, porque isso tem resultados pastorais muito grandes. E falo não somente como alguém que está aqui trabalhando no Instituto, mas também como alguém que atua numa paróquia e percebe o quanto esse conteúdo ilumina, né, a vida pastoral das nossas comunidades. Muito obrigado mesmo. Obrigado. É isso aí. Mais alguém tem alguma pergunta? Glória, Cida, Luiz, Frederico, Jerusa, Ana Oi, Cristina. Michele, Oi, eu Frederico. até mandei para o seu... Boa noite. Eu até mandei para o seu WhatsApp. Eu fiquei com essa dúvida, exatamente que eu dei uma pesquisada no site do Instituto. Você viu E no agora? site do Instituto, no site do Instituto tem esses 3 cursos que eu mandei aí para você através da mensagenzinha de WhatsApp. Eu não identifiquei esse daí sobre o livro. É o Eu vi um último. de liturgia e Aqui. cristologia. É o último. Esse, é o Você último que postou. tem, É o último. É porque eu tem postei o agora. retrato do Esse professor rapaz Ruth. bonito, é uma foto de um rapaz bonito na slide. Tá bom, não, então Então eu estava esperando a foto do Ratzinger, aí né, de cara com o senhor. Saiu do discípulo. Tá bom, tá A certo. dificuldade de fazer uma arte com a foto do Ratzinger é que a gente sofre de cobrir o rosto dele. A gente fica inventando 1000 coisas para poder não cobrir o rostinho dele. Você viu a mensagem, Frederico? Cobrir a minha cara não tem problema nenhum. Obrigado, Michele. Você está na frente, Ainda né? bem que minha esposa é psicóloga. É minha sobrinha também. Não, isso pode causar trauma até, né? Não. Não, você está no primeiro plano. Plano não bonito.
Tá bom, então. Pegaram o teu pé. Obrigado, tirou minha dúvida, tá? Tá? Então já está publicado lá. E aí, gente, seria também bacana se vocês pudessem convidar outras pessoas, né? Clicar no link e distribuir aí com toda a graça, com toda a generosidade própria daqueles que amam a igreja, e que querem que as pessoas conheçam a nossa fé cada vez mais, os pensamentos, ainda mais hoje que a gente tem aí uma cultura tão desvirtuada da verdade, tão Ama, importante a ama a gente ter essa igreja e ama o oportunidade. Instituto, o trabalho de vocês, que realmente é. A gente faz, o Instituto também tem diversos cursos que a gente está promovendo para crescimento da fé cristã. A gente, depois de um tempo de pandemia, a situação não é tão fácil assim, porque as pessoas têm muita limitação de fazer um encontro presencial, e o encontro presencial é tão importante, porque ele faz comunidade, é onde a gente se conhece, é onde a gente conhece aquilo que não corresponde à nossa vida pessoal. Eu fiz o Instituto em 2014, 2012 a 2014, e eu tive colegas de turma de todas as idades, de todas as classes sociais. Eu não gosto muito do termo classe social, não, mas, enfim, não é uma questão de igualdade, mas é porque hoje isso é tratado de forma tão pequena, tão rasa, mas assim, pessoas de culturas diferentes, de regiões diferentes do Rio de Janeiro. A gente que mora no Rio de Janeiro sabe que cada vicariato tem uma realidade diferente, e a presença, o convívio, ele cresce, ele nos faz crescer muito, né? Instituto, inclusive, para aqueles que estão interessados, está com matrículas abertas para o seu curso de teologia. Gente, mais uma vez, obrigada. Professor Rude, muito obrigada. Agora a gente vai começar a correr atrás, né, para poder chamar as pessoas para poder participar desse curso. Quem quiser comprar o livro, a gente aqui ainda está recebendo as mensagens. Amanhã eu vou entrar em contato com todos vocês para que a gente possa acertar direitinho a questão do envio, pegar o endereço, como a gente vai fazer. Quem mora no Rio de Janeiro, de repente, pode mandar para um único lugar, e aí a gente combina de se encontrar. Fale. Só pedir para, se puderem me seguir nas redes sociais, no Instagram, sobretudo, né? Rude Assunção Escola Ratzinger. E eu também tenho outro perfil chamado, que eu comecei há pouco, que é o Catecismo Explicado, no qual eu vou explicar o catecismo parágrafo a parágrafo. O senhor me deve de saúde, né? Então, lá vai ter um material bem interessante para catequistas, para gente que quer estudar o catecismo sozinho. E depois eu tenho outras iniciativas voltadas para o Catecismo e Ratzinger também na minha própria página. E eu também estou prestes a lançar, finalmente, o livro Olhar para o Traspassado, que é uma obra de cristologia de Ratzinger, que antecede Jesus de Nazaré. E na Amazon também já está havendo o livro Deus da Fé, o Deus dos Filósofos, que nós editamos pela Escola Ratzinger, que foi um dos primeiros textos de Ratzinger e que nunca tinha chegado ao Brasil. Então, são edições muito bonitas, por sinal. Então, se puderem seguir, o Rude Assunção Escola Ratzinger e o Catecismo Explicado. A gente vai colocar tanto no YouTube, amanhã vai entrar esse vídeo no YouTube integral, a gente vai colocar esses dados lá, tá, Rude? E também no Instagram, tá? Agradeço muito a presença de cada um de vocês, o apoio é muito importante. E vamos crescer, vamos ler mais, vamos divulgar mais e vamos nos unir em prol da igreja, em prol do crescimento dos fiéis e da salvação de todos, tá? Que Deus nos abençoe. Padre Heraldo, por gentileza, o seu único sacerdote que tem aqui, nos dê sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, Amém. gente. Boa noite. Não esqueça de acessar o site do Instituto Superior de Ciências Religiosas. Até logo. Até logo. Até logo. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite a todos.